Sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje eu vou mostrar a mágica da antena. Vamos lá? Você quer saber qual a tecnologia mais importante que esses modernos equipamentos wireless têm? É a antena! Sem uma antena, nenhum desses modernos equipamentos funcionaria. Então, nesse tutorial eu vou mostrar os princípios da antena. Em toda comunicação wireless, também conhecida como comunicação de rádio, existe um transmissor e um receptor. Eles se comunicam através do espaço, que é chamado de éter. Quem faz a conexão? Sim, ela, a antena. No transmissor, ela converte o sinal elétrico em ondas eletromagnéticas. No receptor, a antena converte as ondas eletromagnéticas em um sinal elétrico. Uma antena pode ser definida como um transdutor do éter. Gostei muito dessa definição. No transmissor, sinais elétricos são enviados para a antena que emite para o éter ondas eletromagnéticas, que se propagam à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. No receptor, essas ondas são convertidas em sinais elétricos novamente. Gostei das gravatinhas borboletas desses engenheiros do Correio Britânico. E as ondas eletromagnéticas apresentam um comportamento muito particular. Elas são o resultado do relacionamento perfeito entre o campo magnético e o campo elétrico, um interagindo com o outro em perfeita harmonia. Sem dúvida, uma das obras-primas da natureza. Aqui tem uma grandeza muito importante para a construção das antenas, o comprimento de onda, representado na figura pela letra grega lambda. O comprimento da onda é igual à distância que um ciclo de onda percorre. O comprimento é igual a 300 mil quilômetros dividido pela frequência em hertz. Essa é uma equação que todo técnico eletrônico deve conhecer. Algumas vezes, o comprimento de onda é escrito como 300 metros dividido pela frequência em megahertz. Por exemplo, o comprimento de onda de uma frequência de 150 MHz é igual a 2 metros. Simples assim. Agora vou mostrar os principais tipos de antenas. O primeiro e o mais importante é a antena dipolo, a mãe de todas as antenas. Um dipolo é simplesmente um par de condutores que juntos medem o comprimento de meia onda da frequência de operação. Uma antena é um circuito LRC sintonizado. A frequência de sintonia depende das dimensões da antena. A impedância equivalente da antena dipolo é de 73 ohm. O cabo que interliga a antena ao receptor ou transmissor é chamado de linha de transmissão. O cabo mais comum para interligar a antena aos equipamentos é o cabo coaxial, também conhecido como cabo coax. Esse cabo possui uma malha metálica que serve como blindagem ou condutor e tem uma impedância característica que deve casar com a impedância da antena. Para a antena dipolo, o cabo mais usado é o cabo coax RG59 ou RG6, que é muito usado em sistemas de TV a cabo. Esses cabos possuem uma impedância de 75 ohm, bem próxima da impedância da antena. Mas a maioria usa o cabo RG58 de 50 ohm. É mais comum no mercado. Há muitos outros. Mesmo com a diferença entre 50 e 75 ohm, essa incompatibilidade não importa tanto. A impedância do dipolo na ressonância varia com a altura acima do solo e muitos outros fatores. O padrão de radiação é, na verdade, um padrão formando um número 8, como mostrado na figura. Olhando a antena de cima, a máxima radiação se dá a 90 graus. Nas extremidades, a radiação é praticamente nula. Se a antena dipolo for montada verticalmente, o padrão de irradiação será um círculo. A gente chama isso de omnidirecional. Ela irradia e recebe em todas as direções. Veja na figura a visão da antena olhando de cima. Olhando com uma visão 3D, o padrão de radiação se parece com uma rosquinha. Uma rosquinha com um cafezinho vai muito bem.
E isso traz à cena um fundamento importante sobre as antenas e a propagação das ondas eletromagnéticas, a polarização. Se a antena de polo for montada horizontalmente, a propagação é horizontal. Se a montagem for vertical, a propagação é vertical. Outro tipo de antena comum é o plano terrestre de quarto de onda, o que equivale à metade de um dipolo montado verticalmente. O condutor central do coax se prende a esse condutor vertical, enquanto a blindagem do coax se conecta ao solo, ou terra. O solo, ou o terra, age como a outra metade do dipolo. Essa conexão é chamada de plano de terra. A coisa boa desse tipo de antena é que o comprimento da antena é metade da dipolo. A antena fica menor, mais barata. Afinal, fio é coisa cara. Por exemplo, o comprimento de uma dipolo para uma frequência de 150 MHz é de 1 metro, metade do comprimento da onda. Uma antena de um quarto de onda terá o comprimento de somente meio metro. Viu? Ficou bem menor. Na maioria das aplicações, a terra não é usada como outro lado desse tipo de antena. Em vez disso, nas frequências mais altas, muitas vezes usamos uma grande área metálica, um pouco maior que um quarto do comprimento de onda, ou ainda hastes metálicas. Nas antenas do carro, o plano de terra é a superfície metálica do carro ao redor da antena. A impedância de uma antena de um quarto de onda é de 36 ohm, praticamente metade da impedância da antena de meia onda. A maioria das aplicações de rádio usa um dipolo ou um plano terrestre, mas há muitos outros tipos especiais de antenas. Quase todos eles são alguma variação do dipolo ou do plano terrestre. Um bom exemplo é a amplamente utilizada Yagi. Dê uma olhada na figura. Esse modelo usa um dipolo como antena, com suas linhas de transmissão e tudo mais, como qualquer antena dipolo. Mas elementos parasitas são adicionados para moldar o padrão de radiação. A antena Yagi tem o que chamamos de ganho. Na verdade, o nível de sinal aumenta porque a energia eletromagnética está focada em uma direção. O elemento mais longo ao lado do dipolo é chamado de refletor. Ele reflete parte da energia do dipolo na direção dianteira. O elemento mais curto é chamado de diretor. Ajuda ainda mais a concentrar a onda de rádio na direção dianteira. O resultado é que a energia da dipolo está concentrada e direcionada em uma direção, tornando a antena diretiva. Você tem que direcioná-la para o receptor ou transmissor. Outro tipo de antena muito comum na transmissão e recepção via satélite é a antena parabólica. É usada principalmente em frequências de micro-ondas acima de 1 GHz. O desenho de um prato metálico tem uma forma parabólica que concentra a energia das ondas eletromagnéticas em um feixe altamente focado. Outro tipo de antena que você não vê muito, mas que é amplamente utilizada, é a antena chamada de antena patch. É essencialmente uma área de cobre em uma placa de circuito impresso com dimensão de cerca de meio comprimento de onda. Esse desenho no cobre pode ser quadrado ou circular. Existem até circuitos integrados projetados para servirem de antena patch, muito usados em transmissões da rede de internet, as WLANs, que conectam PCs e celulares. Esses tipos de antenas podem ser combinadas formando uma phase array. Essa será a antena mais usada quando a tecnologia 5G chegar. É claro que o professor Bairros vai fazer um tutorial especial a respeito. Na antena patch, o cobre na parte traseira funciona como um refletor, aumentando a radiação para a área frontal. Você viu nesse tutorial o básico das antenas, um assunto muito interessante e complexo. Para finalizar, sabem aquelas antenas das TVs antigas? Sim, são dipolos. As hastes deslizantes servem para ajustar o comprimento da antena e girar a antena para sintonizar melhor a estação, realmente melhora a recepção
Isso porque os transmissores usam antenas diretivas. Colocar aquele bom brilzinho podia fazer a diferença sim. Afinal, a dimensão da antena mudava. Técnicos e engenheiros especialistas em antenas são muito valorizados no mercado. Por isso, em breve, esse canal Amalucado vai trazer mais detalhes sobre este fascinante e complexo tema. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!